Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar a live de hoje com uma participação especial da Maia. Tá ali. Vamos esperar um pouquinho, entrar mais gente um pouquinho pra gente começar. Oi, mãe. Bom, vou começar fazendo a introdução aqui então. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Rosine Rasson Marques. Tô aqui toda quinta-feira às 7 horas para entregar o melhor que eu tenho do conteúdo sobre gestão de escritórios de advocacia para você. E algumas lives ficam aqui salvas no meu Instagram, outras lá no YouTube, algumas são apagadas, então acompanhe sempre que você puder para não perder o conteúdo. Conteúdo que eu deixo aqui é um conteúdo bem relevante, bem interessante, que com certeza vai fazer diferença para você. Já peço desculpas pela voz, eu tô um pouco com tosse, então a voz tá falhando um pouco, mas não é motivo pra gente não estar aqui juntos toda quinta-feira, né? Bom, o tema de hoje é os nichos e as oportunidades da advocacia, para vocês conseguirem entender um pouquinho do cenário atual e aonde é melhor atuar, onde não é melhor atuar, como fazer isso. Se tiver interferência da mocinha aqui atrás, eu já tiro ela daqui. Pronto. Bom, então vamos lá, gente. Nichos na advocacia, né? Como você vai descobrir e como você vai entender aonde você tem que atuar? Bom, a primeira coisa que eu falo, e que essa semana nos meus posts, essa semana respondendo as caixinhas ali de perguntas, eu já falei e eu vou repetir aqui. Não dá pra você atuar numa coisa que você não goste. Parece clichê, parece uma coisa que as pessoas, se você não gostar, você né, não vai dar certo, mas é verdade. Se você não gosta do que você faz, isso fica muito mais difícil de ser feito. Então, não é só porque direito empresarial tá na crista da onda que eu vou trabalhar com direito empresarial. Se eu não gosto de direito empresarial, né? Então, é uma coisa que eu preciso ter atenção. Sempre trabalhar com coisas que me façam realizados, que eu goste de estudar, que eu goste de aprender, porque senão não tem saída. Você vai ter que estudar, você vai ter que aprender, você vai ter que se especializar, você vai trabalhar com aquilo todo dia. Então tem que ser uma coisa que você gosta. Ah, Rosine, mas eu não quero fazer porque eu gosto, eu quero fazer porque é o que dá mais dinheiro. Engano seu. Se você não gostar, você não vai ser bom o suficiente e isso não vai te dar dinheiro. Independente da área, né, do nicho da advocacia que seja. E por que eu falo tanto em nicho de advocacia, não falo aqui em área do direito? Deixa eu explicar isso também. Porque o direito é muito amplo, eu não preciso ser advogado, né? Eu posso ter diversas carreiras dentro do direito. Então eu falo em nichos de advocacia e áreas da advocacia, porque aqui eu tô falando especificamente para aquele advogado que quer entender aonde ele vai atuar, beleza? Então vamos lá, essa semana eu coloquei num post alguns nichos que eu entendo, tá? Pela minha experiência de 16 anos no mercado jurídico, que eu entendo que estão em alta hoje no Brasil. E vou dar uma explicadinha por que eu coloquei esses temas, né? Da onde eles surgiram e explicar que tudo é uma questão de cenário, né? Então vamos lá. Bom, eu coloquei lá que o direito empresarial é uma matéria, uma área, um nicho da advocacia que está em alta. Por quê? Gente, as empresas passaram por um momento aterrorizador, né? Dentro, seja na trabalhista,
seja no empresarial, seja no direito societário. Mas, na parte empresarial, isso teve um retorno agora, né, que está em alta. Então, elas estão começando a voltar a se reestruturar, começando a voltar a ter linha de crédito, começando a voltar a ter oportunidades. Então, é agora o momento de você entender que essa área do direito vai entrar numa crescente. Nós passamos por uma pandemia, onde ela teve uma decrescente, e agora eles vão começar a se restabelecer. Vão se restabelecer financeiramente? Vão se restabelecer socialmente? Não sabemos. E é por isso que o papel do advogado é importante. Tá, eu tenho lá uma empresa com 5 sócios, e a minha empresa na pandemia teve uma decrescente muito grande, e eu preciso agora começar a reorganizar ela para não atingir os meus bens pessoais, para não atingir os bens dos meus sócios, ou então ela entrou em processo de falência. Quem vai lidar com isso é o direito empresarial. Então o direito empresarial tá num momento de onda da crista, né? Crista da onda, desculpa. É um momento que eles vão começar a se reerguer e vão precisar do advogado para mostrar o caminho, para mostrar como fazer. E já tá acontecendo. Os clientes têm me procurado. Eu não atendo no direito empresarial, atendo no direito trabalhista. Mas os clientes me procuram e falam: Rosine, se não me dá uma dica sobre empresarial? Eu tenho aqui uma empresa que aconteceu isso, isso e isso durante a pandemia. Claro, lógico, não é minha especialidade, então eu indico pro meu sócio, que é especialista. Mas a gente consegue atender e a gente sabe que é uma demanda que tá vindo. Beleza? Essa era a número 1. Número 2, direito digital. Não tem nem por que explicar, né? Mas o óbvio tem que ser dito, como diz a minha amiga Bia. Não tem por que explicar, mas precisa ser dito. Gente, o direito digital hoje gera inúmeras situações, inúmeros negócios jurídicos, inúmeras situações jurídicas. E as pessoas ainda não estão entendendo a relevância disso. Querem um exemplo muito básico que eu tive esses dias no meu escritório? A gente atende uma grande empresa de cosméticos e perfumaria no escritório. E eles falaram que eles querem começar a contratar influenciadores e não mais atrizes, atores para os seus comerciais. Eles querem contratar influenciadores. E aí eles perguntaram para mim: Rosine, como é que fica essa contratação? Né? O que tem que constar lá no contrato? O que não tem que constar no contrato? Eles vão fazer isso só no digital? Eles vão fazer isso em eventos físicos? Como é que vai funcionar? Então veja, essa área do direito digital, ela envolve diversas outras áreas. Ela envolve direito trabalhista, ela envolve direito empresarial, ela envolve direito do consumidor. E é uma área que está exponencial, né? Vai crescer cada vez mais. Então, os contratos digitais, né? A validade de assinaturas digitais, tudo isso que a gente vem passando agora, é tudo muito novo e é tudo muito relevante, porque a escalabilidade dos negócios digitais é enorme, enorme, né? Quando você fala em escala, você está falando em replicar, né? Então, a escala disso é muito grande. Então, o número de negócios e situações jurídicas que surgem daí, sem ter advogados preparados para atender, é enorme também. Então, essa é uma oportunidade em alta. Beleza? Outra questão que eu trouxe lá, arbitragem. Gente, é outra área, né? Vejam, as empresas estão cada vez mais querendo fugir do judiciário, né? Fugir do judiciário. Por quê? Porque o judiciário é lento, entre aspas, né? Tem algumas justiças que são um pouquinho mais rápidas, mas em regra, o judiciário é lento, o judiciário é custoso para a empresa. Esse passivo que fica muitos anos é um passivo que traz reflexos negativos para as empresas. Então a arbitragem tem sido uma solução mais rápida, mais eficiente e já está em alta, né? Há algum tempo. A arbitragem vem sendo foco há algum tempo. Ela veio lá
no direito civil, e daí ela foi incorporada no direito do trabalho, e aí ela tá indo para todas as áreas. Então a desjudicialização é um caminho racional para as empresas. Então a arbitragem é e vai continuar sendo uma oportunidade, uma área em evidência. Outra coisa que eu não coloquei no meu post, mas devia ter posto: o direito previdenciário. Gente, o direito previdenciário hoje traz inúmeras oportunidades. Por quê? Porque a nossa população está envelhecendo. É estranho falar isso num país do tamanho do Brasil, mas é verdade. Vejam, antes as pessoas tinham muitos filhos, casavam cedo, a expectativa de vida era menor. Hoje não, hoje as pessoas têm poucos filhos, casam mais tarde, a expectativa de vida só aumenta. Então o direito previdenciário vem com tudo. Ele está cada vez mais sendo necessário. E a Previdência é um órgão deficitário. A gente sabe, quem sustenta a Previdência são os contribuintes, não os beneficiários. Os beneficiários já pararam de contribuir com a Previdência, né? Em grande maioria. Então, ela precisa rodar e uma hora ela vai parar de rodar se ela continuar nesse caminho. As pessoas que têm direito a benefícios previdenciários estão utilizando cada vez mais porque entendem que uma hora não vão ter mais esse benefício. Então, o direito previdenciário tá super em alta também, tá? A atuação no direito previdenciário tá super em alta. Que mais que tinha lá no post? Contratos. Bom, já falei um pouco de contratos dentro das outras áreas. E já falei do caso que eu tive no meu escritório, acho que falei na semana passada, mas vou repetir aqui. Quando a gente estava falando de consultivo e contencioso. Os contratos bem elaborados e bem analisados, eles podem evitar passivos contenciosos, né? Então nós temos um cliente lá no escritório no qual nós tínhamos muitos processos contenciosos. E eles começaram, e nós começamos a perceber que esse contencioso vinha de cláusulas contratuais mal formuladas. E aí nós pegamos a carteira de contratos deles e conseguimos ajustar isso. E o número de contencioso diminuiu. Os contratos, eles trazem um pouco de tudo isso que eu tenho falado. Eles trazem a desjudicialização, se eles estiverem bem elaborados. Eles podem trazer as cláusulas arbitrais, podem trazer outras cláusulas. Então, um contrato bem elaborado hoje vale muito, muito mais do que uma defesa bem elaborada num processo. Porque ele pode evitar todo esse caminho, né? Coloquei lá também o direito agrário. Gente, o Brasil vive da agricultura. O Brasil é um país originalmente agrícola, né? A gente tem muita terra fértil. A gente tem muito espaço. Então, por que não se aproveitar do agro, né? Então, o agro está em alta. O agro é um mercado que movimenta bilhões, já falei até trilhões, dependendo do trimestre aí que você for avaliar. Então, o agro é o direito agrário é uma área da advocacia que tem deficiência em bons profissionais e que está com o mercado super aquecido, super em alta e que precisa dessa orientação, né, jurídica para acontecer. Só um pouquinho, gente. Um minutinho aqui, deixa eu arrumar um negócio aqui no post. Deu? Vamos lá. Beleza. Então eu já falei de algumas áreas, né? Algumas áreas da advocacia, alguns nichos da advocacia que estão aí em alta. E tem vários outros, né? Tributário tá super em alta. Né? A gente pode passar a tarde aqui falando de direito desportivo, também tá em alta. O direito médico, que depois da pandemia
deu um boom, né? As pessoas começaram a avaliar cláusulas de contratos médicos, avaliar a questão não só de responsabilidade civil dos médicos, mas de dever, de compromisso, de atendimento, tanto nos planos de saúde. Então isso vem numa crescente, né? Mas e aí a gente volta na questão de, tá, Rosine, mas você não falou pra mim que eu não preciso trabalhar com uma coisa que eu não gosto? Falei, de fato, você não precisa trabalhar com uma coisa que você não gosta. Se você não gosta de nenhuma dessas áreas, você vai conseguir prosperar e faturar teus 10 mil reais. Só um minutinho, gente. Você vai conseguir prosperar e faturar os teus 10 mil reais no teu escritório por mês, fazendo o que você gosta. O que eu quero evidenciar aqui é que existem cenários que trazem oportunidades. E a estratégia é baseada em cenários. Então nós temos que entender que cada momento no país, na profissão, no mercado, vai existir um cenário que propicia alguma coisa, né? Que melhora a oportunidade em alguma área e que diminui a oportunidade em outras áreas. Então veja, lá em 2017, nossa, apagou minha luz aqui. Não sei o que aconteceu, depois eu vejo. Lá em 2017, quando veio a reforma trabalhista e as pessoas não entendiam como ia funcionar a questão da sucumbência para o reclamante, o que aconteceu? Aconteceu uma decadência enorme do número de processos trabalhistas. Por quê? Porque os reclamantes entendiam que se eles entrassem para pedir e perdessem, eles iam ter que pagar, o que não acontecia antes. Então eles pararam de entrar. Até que vieram decisões que demonstraram que, na verdade, aqueles que de fato eram hipossuficientes, eles iam continuar tendo o benefício da justiça gratuita e não iam precisar pagar a sucumbência. Mas até que isso fosse estabelecido e entendido, o número de processos baixou significativamente. Ou seja, lá em 2017, por mais que eu gostasse de ser advogada trabalhista, não era um cenário favorável para a advocacia trabalhista. Era um cenário desfavorável, era um cenário que estava mostrando para mim que se eu atuasse só na trabalhista, naquele ano eu ia ter um grande prejuízo. Por quê? Porque as empresas que eu atendia, que tinham 50, 60, 100 audiências por semana, estavam tendo 10, 15. Então a gente não pode ignorar cenários. Os cenários trazem as oportunidades. E o bom advogado consegue enxergar esse cenário e transformar isso em oportunidades. Como assim? Eu tô vendo que o digital está crescendo. Eu tô vendo que o mercado de influenciadores está crescendo. Por que eu não vou tentar atender esse nicho? Ah, mas eu não atendo direito digital, eu atendo só direito do trabalho. Tudo bem. Por que eu não vou fazer contratos desses influenciadores com empresas, né? Por que eu não vou determinar se sim ou não eles terão um vínculo trabalhista com aquela empresa? Como isso vai funcionar? Então, enxerguem os cenários, isso é muito importante. Olhem à frente, né? Não pensem que é besteira você entender, você assistir, você ler o jornal para saber o que está acontecendo. Você precisa disso. Eu não tô falando aqui de jornal sensacionalista, eu tô falando de notícias reais, do mundo real, né? De jornais do exterior, de revistas, além das revistas jurídicas, de sites, além dos sites jurídicos, e não só brasileiros, né? O New York Times, o The Post, seja qual for, de fora do Brasil, que vocês possam ler e entender o que está acontecendo no mercado mundial, no cenário mundial.
Hoje eu tô com uma companhia difícil aqui. Então a gente precisa entender o que tá acontecendo no cenário mundial. Não adianta a gente achar que a nossa advocacia vai ficar limitada àqueles clientes que vêm pela nossa especialidade. Então, eu sou advogada trabalhista, eu só vou atender trabalhista, e hoje meu foco é, sei lá, em bancários. E aí, sei lá, amanhã sai uma lei nova que fala que os bancários não têm direito a horas extras, que a jornada deles voltou a ser de 8 horas, por exemplo, tá? É aqui eu tô imaginando. Adianta eu ter minha especialidade em bancário? Em advocacia trabalhista focada em bancários? Não adianta. Eu preciso enxergar o cenário. Eu preciso saber quais estão sendo as propostas de lei no Congresso, o que elas podem afetar a minha advocacia. Então, parem de achar que ser advogado é peticionar. E eu canso de falar isso, né? Canso de falar. Ser advogado não é peticionar. Ser advogado não é elaborar contratos. Simplesmente. Você precisa estudar, você precisa ir além, você precisa entender os cenários, você precisa entender onde estão as oportunidades e ir atrás dessas oportunidades. Agora, às 6 da tarde, eu estava vendo uma palestra da Bia, que é uma parceiraça nossa da BM, e ela estava falando exatamente isso. Ela estava falando, as pessoas, enquanto as pessoas estão fazendo o escritório funcionar, elas esquecem de fazer o escritório crescer. E é um pouco disso que eu tô querendo passar. Não interessa o nicho da advocacia que você atua hoje. Interessa o quão longe esse nicho vai te levar, né? Quão longe você consegue chegar com essa tua atuação. E até quando ela vai durar? Ela é uma coisa momentânea? Quais são as probabilidades de cenário para frente? Você tem estudado os projetos de lei relativos à sua área? Você tem visto o que pode ou não pode mudar? Você tem estudado os cenários nacional e mundial relativos a essa área? Tenho. Pô, então eu tô vendo, por exemplo, que já falei pra vocês, me perguntaram esses dias na caixinha, né? Pô, mas você não falou da advocacia trabalhista como sendo um nicho da advocacia promissor, em ascendente. Não falei mesmo, porque eu não acredito que seja. Por quê? Por mais que eu atue na trabalhista, eu entendo que ela vai sempre existir por ser um direito fundamental, mas que ela está em decrescente. Ela está descendo, ela está diminuindo. Por que ela está diminuindo? Porque a lei mudou, porque o cenário mudou, porque as empresas estão mudando. Hoje em dia, um bom consultivo trabalhista evita um passivo contencioso. Então, Rosine, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que hoje a minha oportunidade dentro da trabalhista, pelos cenários analisados, não está no contencioso, está no consultivo. Entendem? Então, precisa existir essa análise de cenário. Precisa existir essa consciência de que nem sempre só a tua especialidade vai ser suficiente para ser sustentável, né? Para o teu escritório crescer, não só sobreviver, mas crescer. Desculpem. Hoje a live tá meio nos percalços aqui. Peço desculpas. Mas então aí quando me perguntam, Rosine, você mostrou lá algumas áreas da advocacia que estão em alta. São só essas? Não, não são só essas. São várias outras, muitas outras do que essas que eu postei. Tá, mas então como é que eu faço para saber quais são essas outras? Você precisa analisar o cenário. Nacional, regional, gente, regional. Tem gente que não sabe as oportunidades regionais que existem. Seja no estado, seja na cidade. Aqui mesmo em Curitiba.
a gente tem lá uma legislação específica para startups, para o fomento da atividade das startups. Isso faz com que o mercado de startups esteja aquecido. Isso faz com que eu consiga encontrar negócios jurídicos, situações jurídicas nesse mercado. Então, é uma oportunidade criada por uma lei regional. Pode ser que lá no Rio de Janeiro eles não tenham fomento, incentivo fiscal, incentivo tributário para startups. Então pode ser que lá no Rio de Janeiro esse nicho não seja um nicho em alta. Então vocês entendem que precisa ter essa análise. Se não tiver uma análise do cenário, você não consegue entender a sustentabilidade do teu escritório. Tá, legal. Mas quando eu vou fazer essa análise? É antes de começar a atuar? É depois de começar a atuar? Quando vai ser? E aí eu vou te dizer, sempre. Como assim sempre, Rosine? Eu não posso parar todo dia pra ficar fazendo análise de cenário. Não, você não vai parar todo dia pra fazer análise de cenário. Mas você vai parar todo dia e vai reservar 10, 15 minutos do teu dia para ler jornais relevantes, para ler revistas de negócios relevantes. E aqui, gente, de volta, não é para se importar com as notícias sensacionalistas. Como diz meu professor, hoje em dia o problema da velocidade da informação é que a gente só vê manchete. E a gente não precisa ver a manchete. A gente precisa ver a interpretação, o comentário, o que aquilo vai influenciar. O que aquela manchete revela sobre aquela situação real, né? Então é um pouco disso, é um pouco de vocês pararem 10, 15 minutos do dia de vocês. Tá, eu não consigo fazer todo dia, tudo bem, faça uma vez na semana. Para analisar o que pode interferir e o que não pode interferir no teu negócio, no teu escritório. Entendam, o escritório é um negócio, por isso eu fico repetindo isso tanto. E além de o que pode e o que não pode interferir, qual é o caminho que está sendo traçado? A gente está num momento político no Brasil de muita incerteza. Eu tô falando aqui que o agro é super importante, mas pode ser que venha daqui a pouco uma nova pessoa no poder que diga que o agro não é importante. E aí o meu escritório é especializado em agrário e não vai ter mais direito agrário, né? Ou vai vir alguém e vai falar, não, vamos derrubar essa reforma trabalhista e aí tudo muda. Então, o cenário socioeconômico, o cenário político é muito relevante para definir o caminho do teu escritório, o futuro dele. De volta. E aonde eu vou saber em qual nicho atuar, em que momento? Lógico, quando eu me formar e for abrir meu escritório, o que eu vou fazer, pessoal? Todo mundo já sabe. Meu planejamento estratégico. E aí nós vamos fazer o planejamento estratégico e nós vamos definir quem é a nossa persona. Definindo quem é a nossa persona, nós vamos definir quais áreas da advocacia a gente vai atuar. Beleza? Então, já falei sobre isso. Se a minha persona são pessoas acima de 65 anos que não trabalham mais, né, que são aposentados, não adianta nada eu querer atuar no direito do trabalho. Beleza? Então, primeiro nós vamos definir a persona. E aí nós vamos definir. E aí a gente vai definir aonde a gente vai atuar. Em qual área, em qual nicho do direito a gente vai atuar. Definir isso, eu vou começar a olhar os cenários. Semanalmente ou, sei lá, diariamente. E a cada 6 meses, quando eu for rever o meu planejamento estratégico, porque a cada 6 meses eu vou fazer uma análise. Meu planejamento estratégico tá dando certo? Não tá dando certo? Eu tô atingindo as minhas metas? Não tô atingindo as minhas metas? Então, beleza. A cada 6 meses, quando eu for rever o meu planejamento estratégico, eu vou rever a minha persona.
Eu vou rever o meu nicho de atuação. Tá valendo a pena? O cenário é favorável? O cenário não é favorável? Putz, mas eu amo muito essa área, eu não quero deixar de atender essa área. Dá pra eu agregar outra área? Como eu faço para agregar outra área? Eu preciso de um sócio para isso ou não preciso de um sócio para isso? Então, gente, vamos lá. Pela 1000ª vez. Não adianta eu querer fazer o meu planejamento estratégico depois que der ruim. Planejamento estratégico é a primeira coisa a ser feita no escritório. E sim, não foi essa semana ainda, porque eu já estava com uma live planejada, mas na semana que vem nós vamos fazer uma live sobre exclusivamente sobre o planejamento estratégico. E eu vou mostrar para vocês os pontos mais importantes para vocês criarem o planejamento estratégico de vocês. Passo a passo, mão na massa, sabe? Manual mesmo. Mão na massa. Como faz o planejamento estratégico? Porque eu falo dele e nunca mostrei, né? Então, eu vou na semana que vem fazer isso com vocês, mas o recado dessa live aqui, vamos lá, resumindo a live. 1. Você não precisa largar a advocacia que você gosta. Lógico, evidente, você vai trabalhar com o que você gosta, mas você precisa sempre analisar o cenário e ver se essa advocacia é sustentável a longo prazo, para que você consiga faturar os seus 10 mil por mês ou mais, se Deus quiser. 2. Quando você vai definir o teu nicho, lá quando você estiver definindo a tua persona, mas a cada 6 meses, quando você for rever o planejamento estratégico, você vai rever o seu nicho de acordo com o cenário socioeconômico, político, o cenário regional, o cenário nacional, o cenário que você, enquanto advogado, enxergar. 3. Quais são as áreas em alta hoje? Falei várias aqui, mas né, existem outras, mas aquelas que envolvem o cenário atual, o cenário socioeconômico de hoje. Ou seja, direito empresarial, porque as empresas estão se reerguendo de um momento de dificuldade. O direito digital, porque, né, o óbvio que precisa dito, mas porque os negócios jurídicos digitais, as situações jurídicas digitais estão crescendo cada vez mais em escala. 3. O direito agrário, porque o Brasil vive um momento de agro muito forte, de um mercado agrário que movimenta muito dinheiro, muita economia. Direito tributário, também no momento de reforma, de se reforma, se não reforma, de incertezas, o direito tributário é muito relevante. Direito previdenciário, porque a nossa população está envelhecendo. Então, arbitragem, porque nós estamos querendo a desjudicialização dos processos, né? As empresas, as pessoas estão cada vez mais prezando pelo negociado. Então, contratos também vêm nessa linha de prezar pelo negociado acima do legislado, muitas vezes. Então, essas áreas, direito médico decorrente da pandemia, muitas ações de direito médico estão aí, né, no mercado. Então, essas são áreas em alta, que vão, sim, mudar de acordo com o cenário nacional, mundial, regional. E é isso que o advogado tem que ter. O advogado tem que parar de achar que é um simples peticionador e entender que, além disso, ele tem que ser um analista de cenários, um analista de estratégia e negócios, e entender o que vai vir para frente, o que vai ser benéfico para ele lá para frente e o que ele precisa abrir mão. De volta,
Você não precisa abrir mão necessariamente daquela advocacia que não tá em alta e que você gosta muito. De jeito nenhum. Se você gosta muito, se abrace nela e seja excelente. Mas se ela não te trouxer bons resultados, você precisa de uma advocacia que traga isso. Então, você precisa encontrar caminhos para chegar lá. E aí você volta algumas lives e vê se você precisa de um sócio, se você precisa se especializar em outra área. Tá bom, pessoal? Não sei se alguém tem alguma dúvida. Se tiverem, podem mandar para mim, eu tô sempre à disposição. Lembrando que toda quinta-feira, às 7 horas da noite, eu tô aqui com vocês, independente do meu estado ou da minha companhia aqui, que fez bastante bagunça hoje, para ensinar vocês a como faturar 10 mil reais por mês ou mais com o próprio escritório de advocacia de vocês. Obrigada para todo mundo que participou, obrigada, tá? Um beijo para todos e qualquer coisa, mandem um direct lá pra mim que eu tô à disposição. Tchau!